Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Léo e sejam bem-vindos a mais um Cinemalogando Podcast. Exatamente, né? Depois de um ano, né? Mais de um ano, estamos aqui de volta, né? Eu e o Léo, a gente ficou sem gravar junto durante um aninho, né? Porque não teve tempo, a gente tinha outras coisas para fazer, também um pouco da preguiça, mas enfim, depois de todo esse tempo, estamos aqui juntos de novo para gravar mais um episódio. Pois é, e finalmente o fim de um ciclo também aqui pra gente. A gente prometeu que ia terminar essa temporada do Cinemalogando com rock e hoje estamos aqui. E espero que vocês gostem desse vídeo. Provavelmente vai ser já um formato um pouco diferente, mas eu espero que vocês vão se acostumando. A gente vai mudando algumas coisas conforme o tempo vai passando, mas a gente vai fazer isso tudo para que fique um vídeo melhor para vocês, com certeza. Isso aí. Então vamos lá, né, Léo? Isso aí. Para começar, eu queria só dizer como o Rock é um filme incrível, assim, sem querer puxar favoritismo nem nada, mas já puxando um pouco, né? Mas como o Rock é um filme que ensina muito pra gente e toca emocionalmente a gente, é uma coisa que é quase indescritível. Ele é um filme que trata de muitas coisas, mas principalmente uma coisa que a gente às vezes escuta, não leva em conta, mas sobre aquela questão de persistir, de seguir em frente e de se levantar quando você cai pros problemas que a vida traz. E é uma história muito linda que não vem só do filme. Vem da produção, vem da história do Sylvester Stallone quando ele estava gravando tudo. Então é uma coisa muito legal que a gente vai acabar conversando um pouco aqui sobre. O que tu achou sobre o filme logo de cara, assim, se pode dizer, Marcos? Então, eu nunca tinha assistido, muitas pessoas falaram já desse filme, eu já sabia do filme, eu sei que é um clássico, assim, no cinema, né, um daqueles filmes que quem é cinéfilo precisa ter visto. Eu nunca tinha visto porque eu achava que era um filme chato, sabe? Até mais porque ele era antigo. E geralmente eu tenho um preconceito com esses filmes mais antigos porque eu acho que o tempo do filme e tal é um pouco diferente de atualmente, né? Mas quando eu vi o filme eu gostei muito. E eu acho que com qualquer pessoa que você fala assim, que assiste o Rock, ela vai dizer pra você que depois do filme ela saiu um pouco mais inspirada, mais motivada, né? E tudo mais. E isso remete a um pouco como que foi a produção do filme, né, Léo? Você que conhece um pouco mais aí, como que foi a história, assim, pra produzir esse filme? Então, é uma história até que bem tocante, assim, porque a gente... Vamos lá, vamos voltar pra aquela época do cinema. Se você parar pra pensar um pouco, não era muito fácil você começar a produzir um filme. Ainda mais se você não trabalhava com uma empresa grande, você não era uma pessoa famosa ou alguma coisa do tipo. E tinha uma pessoa que hoje em dia é muito famosa, mas naquela época passava por muita necessidade, que era o próprio Sylvester Stallone. Ele passava por um período de crise muito difícil, sabe? Ele não tinha dinheiro para quase nada, ele teve que vender o cachorro dele, inclusive, uma época. E inclusive coisas que envolvem para ele pagar tudo que ele teve para produzir esse filme, né? Mas num geral ele viveu uma vida muito sofrida. Ele até teve que produzir algumas coisas que hoje em dia ele não gosta muito de comentar sobre, mas alguns filmes adultos ele teve que fazer vários serviços assim para tentar ganhar dinheiro, e inclusive isso reflete muito no personagem do Rock no filme, se você for ver, porque ele também vivia uma vida muito sofrida e tudo mais. E por que reflete muito? Porque quem roteirizou a história inteira, além de ter atuado como ator principal, foi o próprio Sylvester Stallone.
ele queria fazer um filme que fosse mudar a vida dele. Porque, assim como no filme, ele acreditava nessa ideia de persistir, de tentar. Então ele escreveu o roteiro inteiro do filme e com isso ele começou a tentar vender, assim. Só que várias empresas grandes queriam comprar, mas não queriam que ele fosse o ator principal. E o pessoal ficou meio tipo, ué, porque esse cara é louco, ele não vai aceitar tipo, uma proposta que ia dar milhões pra ele. E, tipo, naquela época era mais ainda, assim. Tipo, os caras tava, meu Deus, o cara é maluco. Só que ele queria fazer o papel principal. Até que, eu não lembro se foi uma empresa grande, se foi uma empresa pequena na época, mas ele conseguiu um contrato onde ele ia ser o ator principal e também ia participar da produção do filme e tal, do jeito que ele queria, e foi assim que ele acabou criando o que mudou a vida dele, né? Ele acabou fazendo um filme que mudou tudo. Isso é muito... Nossa, tipo, parece até uma história que parece até meio forçado você parar pra pensar, não, deve ser tipo só pra meio que fazer essa história desse filme se tornar algo maior, mas realmente aconteceu. Inclusive, depois, com o dinheiro que ele ganhou, ele comprou de volta o cachorro dele. Pois é. É muito bom. Esse filme, tipo assim, meio que marcou muito a história do cinema, né? E toda essa história por trás do filme também engrandece, eu acho que ele ainda mais, né? A gente vê que o Sylvester Stallone, ele, tipo, tava numa situação bem difícil e tal, tava atrás de uma empresa, e quando ele conseguiu isso, ele fez a carreira dele, né? Saiu mais 5, 6 filmes aí, e vai sair mais um ano que vem, né, do Creed, então... Nossa senhora. Ele se deu bem, e as empresas que negaram a proposta dele, eu acho que estão um pouco chateadas agora, né? Com certeza. Ainda mais que o nome rock hoje em dia remete a uma coisa muito clássica. Assim, às vezes a pessoa pode não conhecer muito sobre cinema, mas, por exemplo, se você pede pra uma pessoa que atualmente tem uns 40, ou até um pouco mais nova, ou um pouco mais velha, muitos vão conhecer só pelo nome. Porque foi um filme que ficou muito famoso, tipo, no Brasil, no mundo inteiro, assim. Muito por essa fama e por ele ser esse clássico que ele é. Claro, nada garante que as continuações iam ser melhores ou coisa assim, mas por essa luta, por toda essa garra, as pessoas continuaram acompanhando. E os outros filmes também fizeram muito sucesso. Tem alguns que a gente vai comentar mais sobre o primeiro, no caso, mas tem alguns deles que são muito interessantes, inclusive... Eu gosto muito do segundo, talvez tanto quanto o primeiro, é meio polêmico às vezes, porque tem um pessoal que diz que o segundo é um pouco mais abaixo, mas eu gosto muito pelo contexto que eu acho que ele engrandece muita coisa. Apesar de ele tornar o rival do Rock, o Apollo, né, que a gente vai comentar sobre também, ele tornar ele meio vilanesco, assim, ele meio tipo, aquela figura tipo do cara malandrão que é maldoso e tal, você fica tipo, nossa, mas é só mais uma caricatura, assim, tipo, eu acho que não perde o personagem, ele só fica um pouco caricato, mas depois ele volta e tal, e era muito pra mostrar, tipo, como que o Rock dessa vez ia se superar, porque o final desse filme do primeiro Rock é até que bem surpreendente também, se você for ver, para um filme que fala sobre superação e sobre vencer os obstáculos, ele fala de um jeito bem bonito, mas que não faz também um deus ex machina pro personagem. E é muito ótimo isso. Eu acho que um dos pontos mais positivos desse filme é que ele, por exemplo, que nem você disse, uma história de superação, sabe? Tipo, a gente vê desde o começo o protagonista, né? Meio que buscando algo pra vida dele, ele quer ser um lutador, mas ao mesmo tempo ele não quer, sabe? Ele fica meio que dividido e, sabe, ele vai indo atrás do que ele quer e, tipo, o objetivo dele, né, nesse filme não era nem ganhar a luta, sabe? Era só conseguir provar que ele, mesmo não sendo, na época, né, um lutador profissional, ele conseguiria aguentar ali, ficar no ringue com o cara, que no caso o Apollo era um lutador, né? Era, tipo, um dos melhores da época. E ele conseguia aguentar no ringue. Então, tipo, no final ali do filme você vê o empate, sabe? Tipo,
para as pessoas que assistem hoje em dia e veem essa cena, né, dele, do empate e tudo mais, devem ficar meio se perguntando, tipo, por que um dos dois não ganhou, sabe? Por que o protagonista não ganhou no final, né? Porque a gente tá tão acostumado hoje em dia a ver filmes que o protagonista sempre se sai melhor, né? E é bem difícil a gente achar no cinema, assim, filmes que o mal vence ou que o protagonista não se dá tão bem assim, né? Mas nesse caso aí, tipo, era o objetivo do filme, sabe? Então, pra mim não é um demérito, é algo bem legal, é algo que diferencia o filme, não deixa ele ser como qualquer outro, né? Então, ele faz... Eu gosto muito que ele faz uma quebra, assim, de expectativa, sabe? Você olha pra figura do Rock, olha porque ele vai sendo construído e você fica tipo, nossa, ele vai ganhar. Mas ao mesmo tempo, ele é realista, porque o Rock, ele não sabe lutar, tipo, realmente. Ele aprende a lutar e tal, ele se esforça e mostra isso, só que o filme quer passar não é tipo que ele vai ganhar fazendo isso, é que ele tá se encontrando, assim, que agora ele sabe o que ele vai fazer e que ele pode. Tipo, eu gosto muito disso nesse filme, nesse primeiro, principalmente. E gosto muito no filme que ele não é um remake, né? Ele é uma continuação, mas ele é meio que um filme que saiu um tempo depois de toda essa sequência de filmes que tem, Rock, que vai até o 5, que é o Rock Balboa, que é quase uma homenagem para toda a saga. E ele também fala muito sobre isso, que é a frase quase que define Rock, né? A saga inteira, que é que você tem que... Não é a vitória que vale, mas é saber levantar quando você cai no chão. É saber ficar de pé quando os problemas te atingem. E também que a verdadeira vitória pro Rock em todo filme é ele poder viver aquilo. É ele poder, tipo, tá fazendo o que ele gosta, é ele poder tá mostrando o potencial dele. Claro, tem alguns filmes que eu acho que não tanto assim... Mas como eu disse, eu gosto muito da franquia no geral, então é meio difícil dizer algum que eu não goste muito, ou que tenha me deixado um pouco mal, mas uma coisa que é fato, essa ideia inteira de Rock é uma coisa linda. E você acompanhar a história do primeiro filme, principalmente, é muito bacana, porque, como você bem disse, começa com ele, tipo... lá embaixo, fazendo, tipo, tendo que trabalhar num negócio, tipo, meio ilegal, assim, é uma coisa bem máfia, assim, é muito bom, é até meio caricato, parece, mas, tipo, deixa legal, claro, porque como é um filme antigo, tem algumas coisas que hoje em dia vão ficar bem caricatas e tal, e às vezes na época também eram, mas se você olha assim com esse olhar que ele quer trazer mais uma visão sobre como ele tá ferrado e tal, não é uma coisa que não diminui nada o filme. Eu acho que, assim, já pra deixar claro, eu não sei se o primeiro Rock ele é um filme perfeito, por um motivo muito específico, que é assim... O Rock, o Sylvester Stallone, no caso, ele não é um baita ator. Então, tipo assim, ele tem umas... Às vezes força umas coisas e tal. Ele tava se descobrindo porque era o primeiro filme dele de verdade que ele fazia, assim, tipo, pra valer. Então, assim, se você vê hoje em dia, conhecendo como ele trabalha, você vê que, tipo, era uma coisa bem amadora, que ele... tava aprendendo, que vai ter algumas horas que ele vai ser um pouquinho mais tosco, mas, tipo, acho que isso só faz o filme não ser perfeito, mas ainda é um filme de um alto nível, sabe? E pra um custo que não foi dos exorbitante, assim, também, né? Sim. Porque ele é um filme bem tranquilinho de orçamento. Esse filme como um todo é muito motivacional, eu acho, né? Toda a história em si do filme te motiva muito, a mensagem do filme em si é a motivação, sabe? E só corrigindo uma coisa aqui, que na verdade o Rock Balboa é o 6º filme, né? Porque tem mais um que é o Rock 5, que eu não sei se muitas pessoas lembram desse filme, mas, sabe, como toda franquia de antigamente, assim, né?
Às vezes eles perdiam a mão e faziam muitos filmes, muitas continuações, e você consegue ver no decorrer da sequência que vai ficando um pouco maçante, assim, meio repetitivo algumas coisas. Mas a gente tá falando aqui do primeiro filme no momento, né? E esse primeiro filme trouxe uma grande inovação, assim, pra época, sabe? Tipo, um gênero de luta que pegou não só as pessoas dos Estados Unidos, mas do Brasil e de outros países também, né? Porque, ainda mais naquela época, sabe? O filme ficou extremamente famoso. Você pergunta para as pessoas que viveram isso, que assistiram o filme naquele momento, elas vão lembrar com certeza do Rock, vão lembrar da dublagem, né? Porque aqui no Brasil esse filme você tem que ver dublado, basicamente, né? Então, a dublagem também é uma coisa que você vai estranhar muito, já vou avisando. Se você for assistir dublado, se prepare porque é muito estranho. Talvez assim, o primeiro filme eu talvez possa dizer que você pode assistir legendado, dublado. O dublado vai ser meio estranho. O segundo eu acho que já não é tão estranho, mas aí é aquele negócio. O terceiro volta a ter um pouco de estranheza e tal, porque assim, a dublagem também não era um negócio que tava tão bombado que nem é hoje em dia, não tava tão, tipo, garantido, né? Então vai ser um pouco diferente de assistir se você pegar para dublado, mas eu não acho que é uma experiência ruim. Tanto no dublado como no legendado, claro, porque o legendado você vê como que eu disse, né? O Stallone tentava bem e tal, às vezes ele errava, mas ainda assim, para um primeiro filme ele consegue trazer muito carisma. Ainda mais, né, para ter empatia pelo personagem, é uma coisa que ele tem muito bem nesse filme. E eu acho que o Rock, quando você assiste os filmes, você meio que traz a visão dele pro Stallone ao todo, assim. Você pode assistir Rambo e tal, mas eu acho que o Rock é o personagem principal dele. Porque, muito por ser inspirado nele, praticamente, né? Ele é um personagem, praticamente, ele ali. Algumas coisas, claro, na história que ele colocou, mas a personalidade, o jeitão dele ser meio truncado, assim, com uma cara de bravo, mas ele ser meio, tipo, bem bobão com o pessoal, ser, tipo, gente boa, é uma coisa que reflete muito no Stallone. Sim. E dessa coisa da importância do filme é muito louco, porque a cidade onde se passa o filme e tal, onde aconteceu tudo, hoje em dia, de tão relevante que o filme foi, num geral, tem uma estátua do próprio Rocky Balboa lá, e aquela escada lá onde ele pega e tipo, termina o treino com a música. Inclusive depois, outra coisa que a gente tem que falar, música, meu Deus. Mas aquela escada que ele termina o treino dele comemorando é um dos negócios turísticos mais famosos de toda, acho que é na Filadélfia ou coisa assim. Eu não lembro direito de cabeça, até porque faz um tempo que eu procurei sobre o filme, porque eu gostava bastante. Mas é muito louco, porque muita gente vai lá só por isso, só pra, tipo, poder estar lá onde aconteceu isso. E é um negócio muito, tipo, que dá vontade, sabe? Você olha as pessoas indo pra lá, ou você olha no filme e você fala, caraca, eu queria ver como é que é esse lugar, tipo, sentir essa emoção. Tipo, toda essa cena do filme, sabe? Quando ele vai, assim, sobe a escada, toda a cena de treinamento dele, né? É muito boa, sabe? Você gosta de assistir porque você vê a evolução dele, vê que ele vai ficando mais forte, sabe? Que ele vai ficando mais preparado. E isso é muito legal, sabe? Toda a cena dele correndo, assim, e subindo os degraus, né? Vendo que ele conseguiu, que ele, sabe, superou os desafios deles. E ainda muito mais legal no segundo filme, quando a gente tem uma comparação, né? Que no primeiro ele tava todo sozinho, tipo, subindo as escadas, né? Fazendo um treinamento dele sozinho. Aí no segundo ele já tá bem famoso, aí todo mundo correndo atrás dele. Ele meio que servindo como um símbolo para as crianças, né? Para os jovens, tipo, servindo como uma inspiração. E algo muito louco de pensar é que isso passou do filme para a vida real também, né? Tipo, o que aconteceu no filme dele ser uma inspiração para os jovens, dele ser assim, um símbolo de força de vontade, isso passou para o nosso mundo, sabe? Eu acredito que na época as crianças, se vissem o Sylvester Stallone lá na rua, iam ficar malucas, iam correr também, sabe? Então, é isso. Com certeza.
E outra coisa que é muito interessante, os personagens que vão junto na história, eles chegam algumas horas a ser bem caricatos, mas são personagens muito marcantes. Por exemplo, eu vou citar aqui. A gente tem a Adrian, que foi uma mulher, tipo, no filme ela tem um papel muito importante. Ela é até que bem estereotipada pra época, claro, como muitos filmes, mas o filme mostra como ela é uma força diferente do Rock. Ela é uma força inspiradora pra ele, assim. Ela não tem força física, inclusive ela passa por bastante dificuldade, porque ela cuida de um lugarzinho lá, e ela às vezes perde a força e tal. Ela é bem, tipo, tem dificuldade pra fazer as coisas, pra falar com as pessoas, mas ainda assim ela consegue ser uma figura muito inspiradora pro personagem, o que engrandece muito ela. Inclusive, dos outros filmes, algumas horas ela chega a perder um pouco a relevância, mas ela nunca deixa de ser citada, sabe? É uma coisa muito interessante, ela sempre tá lá. E isso no Rocky Balboa também é uma coisa, um dos principais motores do filme, inclusive, porque tudo que ele faz no filme, naquele filme, ele diz que é por ela. Inclusive no final desse filme já, né, que tem aquela frase lá que nos Estados Unidos é bem famosa do Yo, Adrian, I did it! Sim. Tipo assim, eu acho que ela no filme representa muito a parte racional, eu acho, na parte do amor, da emoção também, né? É meio tipo, é um contraponto falar que é racional e emocional ao mesmo tempo, mas meio que, por exemplo, ela representa a família pro Rock, ela representa o amor que ele tem pela mulher, porque, cara, ele faria de tudo pela esposa dele, ele faria de tudo pela família dele, sabe? Ele pararia de lutar, ele largaria os sonhos dele pela família. Então, meio que esse filme, além de trazer a ideia central dele, que a gente já citou aqui várias vezes, ele também traz a ideia de que a família é muito importante, o amor, a união, o apoio, né? Você vê ali que a relação dos dois é muito verdadeira, você sente que um ama o outro, né? E tudo mais. Por mais que nos próximos filmes a personagem da Adrian vai ficando cada vez mais escanteada, né? O foco vai ficando cada vez mais no Rock. No primeiro, no segundo e até no terceiro filme, a gente vê que ela é muito importante, né? Pro personagem. Ela é o apoio, ela meio que é a base, porque em alguns momentos ele pensou até em desistir e tal, né? Ainda mais quando o treinador morre. Eu não sei se é no segundo ou no terceiro filme. É do terceiro. Ele pensa em desistir, pensa em largar tudo. E essa personagem ali vai e ajuda ele, vai e motiva ele. Sabe, não é aquela personagem que tá ali só pra encher o saco, sabe? Em vários filmes tem uma personagem feminina ali que tá com o protagonista, que tá ali só pra encher linguiça, né? Não é bem desenvolvida, só tá ali pra dizer que é a mulher do cara. Mas nesse caso, não. A personagem é bem desenvolvida, ela tem... você consegue perceber os sentimentos dela e tal. Eu acho isso bem interessante. Sim, sem dúvida. E só passando por cima de outros personagens, tem o amigo dele lá, que é quase um pouco, muitas vezes, o alívio cômico, mas ele também tem várias camadas. Inclusive ele passa por vários problemas, que ele é irmão da Adrian, né, o Paulie. Acho que é mais ou menos assim que se fala. Eu não sou muito bom de falar o nome dele. O treinador dele, que eu lembro é Mickey, mas ele é incrível, assim, o ator dele em específico é muito bom, porque ele passa esse sentimento, assim, de treinador, assim, carrancudo, que sabe do que tá falando. A gente tem outros personagens que vão aparecendo, mas também, inclusive, a figura do Apollo, que eu acho uma das figuras mais incríveis de antagonista no cinema. Eu gosto muito do como ele é, assim, mesmo quando ele é bem vilãozão no segundo filme, ele consegue ser um personagem que você olha assim, caraca, esse cara, você fica pensando, eu quero ver eles brigarem e tal, porque ele consegue trazer essa carga. Sim. Inclusive, quando eles se tornam amigos, você compra a amizade deles e tal, é um negócio muito orgânico e bonito. Inclusive, no Creed, eles exaltam muito também sobre a importância do Apollo e mostram como ele é relevante, para muitas pessoas, pra figura, inclusive, a figura do
do afro-americano nos Estados Unidos. Foi um dos personagens mais relevantes, segundo algumas pesquisas, para o afro-americano ter uma figura dentro do cinema, ter tipo uma importância, ter um papel que mostre sim como ele tem essa força, essa garra, e um papel que inspirou muitos jovens, inclusive na série do Chris, que ele pega e ele fala que torcia pro Apollo. Nossa senhora! Eu ia falar bem isso, que na série do Chris tem, né, esse momento que ele pega e fala que é exatamente isso que você disse, cara. É bem legal mesmo. Pra mim, a amizade dos dois, do Rock e do Apollo, é muito, muito, muito bonita, sabe? Tipo, eu quando eu assisti os filmes, assim, né? E cheguei no terceiro, no quarto, né? Cara, eu fiquei bem triste no quarto filme porque... Tipo, né, por mais que o quarto filme, o Léo sempre fala que é um filme um pouco mais caricato e tal, mas, tipo, você sente, sabe, assim, que, putz, os caras eram amigos, você sente a perda, sabe, você sente que o Rock ficou abatido ali, né. Eu gosto muito do terceiro filme também, por mais que o vilão do terceiro filme não seja lá o melhor dos melhores, né, mas, sabe, eu gosto muito do Apollo, eu acho ele um personagem muito, muito legal, assim. Sem dúvida. E, assim... Eu acredito que uma coisa muito importante que a gente tem que destacar também, que eu tinha comentado antes, é das músicas. Como não lembrar das 2, das 3, de todas as músicas do filme? Se você toca um pedacinho, você já identifica. Às vezes você pode até não lembrar que é do Rock, mas você fala, nossa, eu já escutei isso em algum lugar. Porque elas estão todas muito bem marcadas no filme. Inclusive... as duas principais, né? Que é o Gonna Fly Now, que é quase um hino pra muita gente. É uma música de superação, de vitória, de conquista. E... agora eu me esqueci o nome da outra, mas eu adoro também. Que toca quando o Rock ganha a luta no segundo filme, até quando ele perde, mas... que mostra... Essas músicas têm uma energia, uma carga que poucos filmes conseguem passar, sabe? É absurdo. E a gente não pode esquecer também da música, eu acho que uma das mais famosas, né? Eye of the Tiger, que eu não sei se é do primeiro filme, mas é uma música icônica do cinema, sabe? Com certeza. Eu acho que é do terceiro ou do quarto filme. Porque eu lembro, acho que é do terceiro, porque ele explora porque é alguma coisa que o Apollo diz, o olho do tigre do lado. E inclusive lembrei, Go in the Distance, a música da Vitória e tal. Nossa, eu fico muito emocionado só lembrar de cada uma dessas músicas. Mas passando agora para uma parte mais emocional pra mim, eu acho que Rock é um filme que me inspirou muito, ainda mais nas coisas que eu gosto de fazer, nem sendo alguma coisa de esporte, nem nada, mas só dessa ideia de ele continuar mesmo quando dá alguma coisa errada, ou quando tá difícil, que é uma coisa que a gente passa muitas vezes, inclusive para produzir conteúdo, para fazer para as nossas aspirações, inclusive. Eu assisti Rock no momento que eu tava muito buscando isso. E eu acho que foi um filme que me conseguiu trazer esse conforto. Porque eu senti uma energia que me motivou. E eu acho que muitas pessoas que assistirem hoje em dia vão sentir isso. Porque ele é um filme quase atemporal nesse sentido. Você pode ter a idade que for, mas você sai do filme com uma lição, sabe? Às vezes não a mesma que eu, mas você vai sair com algo que vai ficar marcado no teu coração, na tua memória com esse filme. Pois é, eu acho que vale muito a pena você assistir esse filme. É um filme divertido, assim, é claro, né? É um filme antigo, então ele vai ser um pouco mais lento e tal, mas eu acho que vale a chance, né? Se você nunca viu, de tentar assistir, ver se você gosta e tal, né? Porque gosto é gosto, né? Às vezes você pode achar o filme ruim e tal, mas, enfim, a gente tá dando nossa opinião aqui e eu acho que o filme é muito bom, sabe, né? Porque ele é um clássico do cinema, é um filme, assim, que tá no hall da fama dos filmes, sabe? É um filme muito legal.
É um filme assim que, por exemplo, se você tá num momento ruim, se tá se sentindo triste e você assiste esse filme, eu acho que consegue te dar um up, sabe? Você consegue ficar bem mais pra cima. É um filme, tipo, daqueles que, por exemplo, o Soul, ele dá uma lição pra você, dá um ensinamento. Então eu acho que esse filme também te dá um ensinamento, assim, né? Por mais que seja um filme de luta e tal, é um filme bem desses de dar lição, de dar, por exemplo, conselhos e tudo mais. Eu acho que é bem isso. Então, e se fosse pra eu dar uma nota pra ele, eu não sei se eu consigo dar uma nota de 0 a 10, até porque pra mim fica muito difícil, mas é um daqueles filmes que eu consigo ver que com certeza tem defeitos na sua essência. Como eu disse, a atuação do Stallone, você vê, na época ela foi muito admirada, mas hoje em dia você vendo, ela é um pouco assim, algumas horas ela chega a ser um pouco caricata. Você pega e olha assim, acho que eu já vi ele atuando assim, você dá uma estranhada, mas é um filme que é difícil você conseguir achar muitos defeitos por esse sentido histórico e por ser um filme que foi produzido com muito pouco. E consegue trazer muito, consegue produzir muito para uma coisa que foi gasto pouco, que foi de uma mente só que pensou, que foi numa época muito difícil para produzir uma coisa no cinema. Então ele é um filme que ele chega tipo assim quase um 10 ou uma nota assim, mas pode não ser perfeito ao seu todo, mas pelas características chega muito próximo disso. Pois é, antes de dar uma nota, só queria ressaltar algo mais importante ainda desse filme, é que ele tem muita carga histórica também, né? Ele aconteceu basicamente no auge da Guerra Fria, então você vai ver muito ali nacionalismo, você vai ver muito ali os Estados Unidos meio que exaltando o país, né? Principalmente no quarto filme, né? Que é mais o ápice disso. Mas... é quase uma propaganda, né? Se você for ver aos Estados Unidos, mas realmente a carga histórica desses filmes é fenomenal. E inclusive uma coisa que eu ia comentar no meio, uma curiosidade, a luta que inspirou o primeiro filme, o primeiro filme, a luta final, ela acontece daquele jeito porque ela foi inspirada numa luta que aconteceu na vida real com o Muhammad Ali, que ele foi lutar contra um cara que era também um azarão, e esse cara não ganhou, mas sobreviveu e conseguiu resistir a vários rounds seguidos contra o cara que era dito quase como uma lenda, assim, no mundo da luta, assim. Então foi uma inspiração muito forte pro Stallone, essa luta. E você vê que tem várias referências históricas, inclusive tem a crise econômica dos Estados Unidos numa época que o Rock perde tudo por causa que ele investe mal o dinheiro dele. Tem muito sobre como era a sociedade da época, com as propagandas que no segundo ou terceiro filme ele produz várias propagandas que são bem exageradas, e daí também ele não quer usar a roupa de Homem das Cavernas. É uma coisa bem cômica, mas retrata muito do como era aquela sociedade. Você entra um pouco naquele mundo com isso, né? Sim, e uma coisa também importante, né, só pra gente já ir finalizando, é que as crianças, né, os jovens, as pessoas, adultos, enfim, que assistiam esse filme e viam o seu país ali sendo exaltado, sentiam, tipo assim, nossa, a gente é dos Estados Unidos, a gente é foda, sabe? A gente tem o rock, por exemplo, a gente exala a superação, por exemplo, entende? Então, é um filme bem legal, e por mais que ele fosse exaltando os Estados Unidos em sua maioria, né, a gente vê que pessoas aqui do Brasil, de outros lugares, também se identificam com isso, né? Levam essa motivação pra eles. É bem interessante isso. Sem dúvida. E em resumo, acho que Rock é uma obra de arte muitas vezes. Ele é um filme que vai do como você estiver se sentindo, mas não decepciona. Pode ser estranho, mas ao mesmo tempo é uma experiência. Ele pode ter vários nomes, mas com certeza é um filme que fica gravado e vai continuar eternizado na história do cinema.
sem sombra de dúvidas. Pois é, se fosse resumir o Rock numa palavra, eu diria que ele é um filme de motivação, sabe? Eu acho que motivação, assim, força de vontade são as palavras que definem. E pra gente finalizar, né, a gente vai fazer um sisteminha de nota agora, né? Não sei se vai dar certo, mas se fosse pra dar uma nota pra esse filme de 1 a 10, eu acho que eu daria um 8,5, né, por aí. E você, Léo, você consegue dar uma nota pro filme, mais ou menos? Olha, de 0 a 10 fica mais complicado, assim, mas eu acredito que um 8,5, 9, sendo bem justo com os pequenos erros, mas ainda exaltando bem o como esse filme é uma obra excelente. Sim. Na sua maioria. Eu acho que chega até em 9, eu acho que eu vou cravar minha nota com 9. Mas eu agradeço muito se você chegou até aqui no vídeo. A gente demorou muito para fazer esse vídeo, infelizmente, mas com certeza é um vídeo que a gente tá muito feliz em poder estar aqui trazendo para vocês. A gente tem muitos planos de voltar, de trazer as coisas para vocês e ficamos muito felizes de estar aqui de novo. Eu tava sentindo muito saudade desse sentimento de poder conversar um pouco com vocês, mesmo não podendo ver cada um. Mas de poder dizer o que eu gosto, o quanto eu amo sobre filmes e quanto eu espero poder continuar falando sobre isso aqui com vocês. Pois é. E agora, pessoal, né, como de praxe, nos minutinhos finais, né, se você quiser, cara, você já pode fechar o podcast e tudo mais, mas a gente vai dar alguns avisos, beleza? Então, vamos lá. Recentemente não, há um ano atrás, a gente tinha anunciado que o Heitor tava fazendo parte aqui do nosso podcast, né? Só que o que acontece? Ele entrou em uma nova fase da vida dele e tal, e meio que ele não vai ter muito tempo pro projeto, sabe? E ele preferiu ceder essa parte do projeto, né? Pra quem sabe no futuro voltar e tudo mais, então no momento será só eu e o Léo, beleza? E outro aviso é que a gente vai ter um novo editor, talvez, né? O nome dele é Thiago, então se ele estiver assistindo esse vídeo aí, tá mandando um oizinho aí pra ele, mas é isso aí. Com certeza, e espero que a gente possa ver vocês agora que a gente pretende voltar com isso. A gente tem várias ideias, talvez mude um pouco o formato, com certeza, né? O Marcos pode dizer melhor disso, mas com certeza vai ser uma coisa que vocês vão gostar. A gente pretende voltar aos poucos, do nosso jeitinho, mas participar mais talvez do Discord, procurar outros meios de se comunicar com vocês. A gente pretende achar meios que a gente consiga ter esse contato e mostrar um pouco do que a gente está fazendo. Mas mais uma vez, muito obrigado, sem dúvida. Isso aí. Tudo. E que a gente possa crescer junto e acompanhar essa jornada que vai vir agora, um pouco diferenciada, mas com várias novidades para vocês. Isso aí, então finalizamos a primeira temporada do Cinema Logando. A gente promete que não vai ficar mais um ano sem postar. E a segunda temporada, enfim, chega aí, beleza? Tic-tic-bum é o próximo episódio. Vejo vocês daqui uns dias, daqui um mês talvez. Mas é isso aí. Valeu, obrigado a todos e a gente se vê na próxima. Muito obrigado a todos, gente. Valeu!